Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 4, vamos falar sobre o quebra-joelhos, o item 16 do nosso material didático, página 101. O comentário diz: instrumento formado por duas placas paralelas de metal ou madeira, unidas por duas roscas. Quando as roscas eram apertadas, pressionavam os joelhos até esmagá-los ou perfurá-los, já que o dispositivo muitas vezes era pontiagudo. Como fazer um comentário com vocês aqui sobre esse quebra-joelhos, uma das piores torturas que eu vi foi num filme que estava retratando a guerra dos judeus contra os árabes e como os árabes capturavam, né, os judeus ou um militar americano que estava ajudando os judeus, e eles, na época, ali na década de 60, né, eles pegavam uma furadeira e enfiavam no joelho do soldado. Aquilo ali eu já pensei, era algo terrível, né? Isso eu vi nos jornais. E, quer dizer, e a Igreja Católica usava isso, lembre-se, eles falavam que é contra os hereges. Mas, na verdade, quem são os hereges? Os principais hereges da Europa, na visão católica, eram as igrejas anabatistas. Essas é que diversos escritos dizem que eles cresciam muito, estavam em diversos lugares. Teve países como a Espanha que autoridades falaram, olha, não dá para contá-los de tantos que são. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que era crime o batismo de recém-nascido. Então, um dos cristãos capturados, ou pessoas que nós vamos encontrar na segunda fase da Inquisição, muitas pessoas dessas eram o quê? Eram cristãos verdadeiros que a Igreja Católica chamava de herege. Por quê? Desde o ano 411 da era cristã, que a Igreja Católica considerava herética aquelas igrejas que não batizavam crianças. Consideravam heréticas e a ordem era matá-las. E para isso a Igreja Católica usou o Império Romano, usou o exército dos bárbaros e agora está usando todos os governos do mundo, porque os governos do mundo eles eram obrigados a matar essas pessoas, porque o Papa julgava e entregava para a autoridade civil, olha, vocês têm que matar. E eles tinham que matar porque eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus e que o Papa era a grande autoridade do mundo. Então cometiam essas aberrações. Em outro momento eu contei para vocês que alguns cristãos presos, eles iam pregando para as pessoas, até serem mortos, e estavam pregando para as pessoas. Então o que a Igreja Católica criou, os inquisidores criaram? Eles criaram a forquilha do herege, onde eles impediam que a pessoa falasse, tá bom? Mas esse instrumento de quebrar joelho, imagine você imprensando o joelho a ponto de quebrar ossos. Então, nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas chegaram a confessar ou dizer que voltariam a ser católicos, porque teve pessoas que saíram da Igreja Católica e foram para as igrejas anabatistas nesse período. Ele volta para a Igreja Católica e mesmo assim é torturado e acaba morto. Nós veremos a história dele, né? O tal de Jerônimo de Praga. Então, diante de uma tortura dessa, por exemplo, a tortura de Jerônimo de Praga, que nós vamos estudar, por exemplo, durou 1 ano. Ele ficou preso 1 ano sendo torturado. Aí o homem confessou que voltava para o catolicismo, tudo. Então, imagine um instrumento de tortura desse, tratando essas pessoas, né? Bom, o número 17, já na página 102, esse instrumento de tortura ele é chamado de Virgem de Nuremberg. O comentário diz: a Virgem de Nuremberg era uma prática de tortura alemã que foi utilizada por diversos países europeus durante o período de Inquisição. Nesse tipo de condenação, o preso era colocado dentro de uma espécie de sarcófago com lâminas e pregos em seu interior. A caixa era fechada, machucando o condenado sem causar morte imediata. Ele permanecia ali por alguns dias, até que finalmente morresse de hemorragia.
O instrumento também ficou conhecido como dama de ferro, né? Então, você veja, eles ainda buscavam forma de aumentar a dor daquela pessoa. Lembre-se que tudo isso estava fundamentado em Agostinho de Hipona, porque Agostinho de Hipona havia dito, é melhor nós capturarmos esses anabatistas, torturarmos eles, porque se eles confessarem a fé católica, mesmo sob tortura, então eles serão salvos. E se eles não confessarem a fé católica, eles vão para o inferno. Era o que Agostinho de Hipona dizia. Então ele falava, pode torturar. Então a Igreja Católica, essas pessoas estão sendo enganadas, infelizmente, pelos escritos desse Agostinho de Hipona. Tá bom? E aqui, então, eles usam, pode torturar, então, usavam instrumentos de tortura e instrumentos assim que fazia com que a tortura fosse longa, que a pessoa não morresse logo, tá bom? Um deles era essa Virgem de Nuremberg. O número 18 no material didático diz roda alta. O réu nu tinha os membros amarrados a uma roda de ferro ou madeira que, conforme girava, destruía e quebrava seus ligamentos e ossos. Depois era abandonado para morrer em algum local público. Além dessa tortura, a roda ganhou outras variações de castigo. Em uma delas, a vítima era presa de costas junto à roda, que poderia girar sobre brasas ou objetos de perfuração. Então eles eram colocados em rodas que iriam esticando, né, soltando até os membros do tronco, quebrando ligamentos, ossos, e às vezes nesse giro dela ainda passava em um local que tinha brasas para também poder queimar a pessoa. Então, esses instrumentos de tortura, essa Inquisição, lembrando a vocês, por que foi criada? Eu deixei claro na história que ela foi criada porque a Igreja Católica descobriu uma igreja evangélica escondida nas montanhas da França. Tá bom? Então, a maioria desses casos que nós vamos ver agora, de pessoas, principalmente, por exemplo, mulheres sendo mortas como bruxas, na verdade não era bruxaria. Nunca existiu bruxaria. Ok? Na verdade, o que existiam, poderia ter até pagãos que tivessem alguma possessão demoníaca, né? Mas bruxaria em si, isso não existe. Ok? Ou é a possessão demoníaca, mas bruxa, o que é bruxa? Então não existe bruxaria. Mas a Igreja Católica, olha, nós estamos estudando próximo do ano 1200, 1300. Há 200 anos atrás, 200 anos antes, no ano 1000, a Igreja Católica publicou um documento proibindo as igrejas pentecostais, ou proibindo as igrejas carismáticas, como eles chamavam. A história chamava, o que nós chamamos hoje de Pentecoste, a história chamava de carisma. Ok? Então a Igreja Católica disse que todas as igrejas estavam proibidas de praticar o carisma. Quem fizesse isso seria considerado possessão demoníaca e bruxaria. Então muitas pessoas que nós temos escritos que foram queimados por bruxaria eram irmãs nossas em Cristo. Pode ter certeza disso. Nós veremos na história exemplos de mulheres que elas foram mortas com bruxaria, por exemplo, nas bruxas de Salém, e era uma irmã da igreja, de uma igreja anabatista. E o pastor dela também foi morto. Então, isso daí vai se tornar normal. Ok? Então, para aqueles que dizem, poxa, nós quase não encontramos essa igreja na história, porque o debate que nós temos na história é o seguinte: a Igreja Católica, ela era a única igreja, ou a verdadeira igreja de Jesus, que estava cometendo pequenos erros? Ou será que essa igreja que ela está matando, que ela chama de herege, em diversos períodos da história, é a verdadeira igreja de Jesus? Eu já digo o seguinte: aquela que está matando, que tem como doutrina matar, é impossível que ela seja a verdadeira igreja de Jesus. Lembrando que isso aqui não é um erro isolado de um papa. Não. Isso aqui é uma doutrina que existia
desde os dias de Agostinho de Hipona, chamada teoria da guerra justa, teoria da guerra santa. Ele dizia que para purificar o reino de Deus e para manter o reino de Deus seguro, eles podiam fazer guerra. Porque Agostinho de Hipona, ele acreditou também no ensino de Eusébio de Cesareia, de que eles estavam vivendo o Apocalipse capítulo 20. Então era o reino de Deus. E ele falou, olha, nós temos que fazer com que se cumpra a palavra de Deus, porque o reino de Deus está escrito que ele vai ser um reino pacífico, um reino só de justos. Então nós temos que pegar os injustos e obrigar eles a confessar o reino de Deus. Olha o caminho que o homem seguiu. E, bom, Agostinho de Hipona viveu lá nos anos 400, então nós estamos vivendo aqui próximo de 1200, 1300, estamos vivendo 800, 900 anos depois de Agostinho de Hipona. Mas aquele ensino que ele trouxe, aquele ensino herético, ele infelizmente continua e vai continuar dominando o mundo católico, ok? O mundo católico vai continuar, enquanto eles tiverem autorização do Estado para matar, eles vão matar. Eles só vão parar de matar quando a Revolução Francesa, em que o Papa acabou sendo preso por Napoleão, e a Revolução Francesa falou, olha, nós não queremos mais esse negócio de morte por religião. A religião não tem mais autoridade para matar. Eles botaram, está lá na lei da Revolução Francesa, ela teve esse lado de bom, né? Eles escreveram lá, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Diz a história que o próprio Napoleão acabou por querer perseguir os judeus, mas aí falaram, olha, Napoleão, nós colocamos como lei, ninguém pode ser molestado por sua fé. Eles não podem ser perseguidos por serem judeus. E o mesmo acontece, isso aconteceu em 1790, né? O mesmo estava acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, que alcançou a sua independência da Inglaterra e colocou também como lei, ninguém poderá ser molestado por sua fé, já que França e Estados Unidos, nesse momento, foram aliados contra a Inglaterra. A França até presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, né? Que é a estátua de Semíramis. Eles dizem que é a estátua de Semíramis, né?